Nesta lição você vai aprender o que são ordens com stop loss e take profit, por que as ordens no mercado Forex fazem com que seja um mercado mais seguro, o que são as ordens futuras com limite e stop, até quando as ordens e diretivas são válidas e como podem ser validadas, o que é um breakaway gap, o que é um rollover, por que existe um atraso na transação. Ordem stop loss, parada de perda. O significado dessa ordem é aquilo que o nome indica. A ordem bloqueia a nossa transação na taxa de câmbio que foi pré-determinada, ou melhor, limita a nossa perda, no caso existe uma perda, ao valor conhecido ou determinado antes da operação. Por exemplo, se você comprou uma taxa de câmbio e nós colocamos uma ordem stop loss de 100 pips abaixo da taxa de câmbio de compra, nós sabemos que para esta transação nós podemos perder 100 pips. As vantagens são: esta ordem nos obriga a fazer um plano baseado na ordem e no tempo para a nossa posição e para gerenciar os riscos antecipadamente. Isso evita grandes perdas e limita a nossa perda a uma soma máxima que é calculada antecipadamente. Isso evita a intervenção de emoções, palpites que podem afetar nossas decisões. A ordem é acionada por via eletrônica e de maneira fixa. Isso evita que tenhamos que seguir nossa posição constantemente. A ordem stop loss transforma o mercado Forex no mercado mais seguro do mundo. Vamos supor que a taxa de câmbio é de 1,5220 e você pensa que a taxa vai subir para 1,5320. Se você quer ganhar $1.000 com uma transação de 100 mil euros, mas não sente-se preparado para arriscar mais de $200, o que você vai fazer? Pegue o telefone e ligue para o corretor de títulos e peça: compre 100 mil euros e coloque uma ordem stop loss a uma taxa de câmbio de 1,5200, 20 pips abaixo da taxa de entrada. Em outras palavras, se a taxa de câmbio subir, ótimo, nós ganhamos. Se a taxa de câmbio cair e alcançar 1,5200, a transação será fechada no momento que a taxa de câmbio alcançar uma taxa pela ordem e nossa perda será de $200. Devido à ordem stop loss que foi estabelecida, nós podemos relaxar e não perderemos mais do que aquilo que foi pré-fixado para a perda. Não há um canal de investimento em que você possa estabelecer o risco com certeza absoluta. Logo, nós temos uma importante vantagem no mercado Forex: a ordem stop loss. É possível determinar o risco máximo em uma transação. Nós vamos aprender mais sobre esta diretiva mais tarde. Pergunta: tenho $1.000 na minha conta. Comprei 100 mil euros a uma taxa de câmbio de 1,5220. A taxa caiu de 120 pips. Qual será a minha posição? É muito simples. Em uma transação de 100 mil euros, cada pip vale $10. Ou seja, 120 pips é igual a $1.200. O banco vai permitir que eu desça a um nível mais baixo daquela garantia? Nunca. Lembre-se, quando você não define uma stop loss em uma transação, a stop loss é a soma de dinheiro que você tem na sua conta com o corretor de títulos. Se você não tiver nenhuma garantia remanescente, a transação será imediatamente terminada. Então, é importante colocar uma ordem stop loss. Trailing stop. Gostaria de ensinar-lhe uma estratégia de negociação interessante. Você pode mudar o stop loss e com um pouco de risco você pode ganhar muito dinheiro. A estratégia é aplicada através de um trailing stop. Por exemplo, você entrou com uma transação de 100 mil euros, cada pip vale $1 a 1,5220 e definiu o stop loss a $50, que significa que a transação será automaticamente fechada a uma taxa de 1,5170. Se a taxa de câmbio alcança a taxa de ordem stop loss, então nós perdemos $50. No dia seguinte, nós executamos outra transação e alcançamos o limite do stop loss. Perdemos mais $50. Finalmente, o dia chegou
e a terceira transação da taxa de câmbio inicia a aumentar. Até o fim do dia, a taxa já terá aumentado de 100 pips. Agora podemos aumentar o limite do stop loss para um ponto de entrada. Agora nós perdemos na transação. Nós agora estamos envolvidos na transação com potencial de lucro infinito sem risco. Irá cair abaixo da taxa de entrada original para a qual definimos o stop loss e se desenvolverá uma tendência de aumento. O que é uma tendência de aumento? Uma tendência de aumento é uma situação na qual a taxa de câmbio começa a aumentar continuamente. Nos mercados financeiros globais há sempre tendências. Tendências de 700 pips, 1000 pips ou até mais podem ser observadas. Voltando à nossa história, no dia seguinte o euro aumenta de mais 100 pips. Quando o aumento é de 200 pips, acima da taxa de câmbio de compra, nós podemos aumentar o limite stop loss. É muito parecido com uma onda de surf. Enquanto a onda não acabar, não podemos sair. Se a transação é de 10 mil euros e cada pip vale $1, então a onda medíocre de 700 pips nos dará um lucro de $700. Ou se nós pegarmos uma onda maior, nós lucraremos $1.500 em uma semana ou duas, com um risco de $50. Em várias plataformas há uma ordem Trading Stop, que significa que existe um automático Trading Stop. Você não tem que sentar na frente do computador. Uma ordem desse tipo segue cada movimento de todos os pips no mercado e o stop ajusta-se na mesma proporção. Ordem Take Profit. Uma ordem Take Profit é direcionada para um cenário no qual uma transação é lucrável e as mudanças na taxa de câmbio estão refletindo lucros elevados. Se um cliente não está interessado em sair do mercado em um determinado lucro, tudo que deve fazer é colocar uma ordem Take Profit em uma taxa de câmbio que seja maior do que a taxa de compra, ou seja, determinar um valor monetário no qual ele ou ela gostaria de sair da transação. Por exemplo, nós compramos euros a uma certa taxa de câmbio e colocamos uma ordem Take Profit a 100 pips acima da taxa de câmbio de compra. Nós sabemos que nessa transação específica, nós podemos somente lucrar um máximo de 100 pips. Estas duas ordens não impõem nenhum pagamento de comissão. Elas podem ser colocadas no início da transação, podem ser alteradas no curso, transferidas ou transferidas de novo, desde que não sejam executadas. É importante notar que os corretores de títulos que permitam que você coloque a ordem somente após que a transação seja aberta. Por outro lado, há corretores de títulos que permitem que você coloque essas ordens no início da transação. É tudo sujeito a políticas das empresas. Ordem futura, limite. Ordem futura é uma ordem que permite que uma transação seja executada a um preço melhor do que o preço atual de mercado. Por exemplo, vamos supor que o preço de mercado para o par de moeda euro-dólar atualmente mantenha-se nos 1,35. O investidor espera que o euro aumente a 1,40 a longo prazo, mas a curto prazo o investidor acredita que o valor do euro cairá e assim não está interessado na compra do euro ao preço de mercado de 1,35, mas quer esperar por uma pequena queda até o 1,33 e depois comprar a um preço mais baixo. A ordem limite será executada somente quando o preço cair para os 1,33, em condições que a taxa de câmbio alcance este valor, claro. Ordem futura, stop. Esta ordem funciona de forma semelhante à ordem limite, mas em direção oposta. A utilização dessa ordem é relativamente rara e uma parte dos corretores de títulos não oferece esta opção de modo algum. Por exemplo, vamos assumir que o mercado de preço para a negociação do par monetário euro-dólar mantenha-se a 1,35. Uma ordem de compra stop deveria ser definida acima de 1,38. Uma ordem de venda deveria ser definida abaixo de 1,32. Um investidor pode definir uma ordem stop futura, que permite que o investidor, por um lado, entre com uma transação na direção do mercado no momento em que o limite alcance 1,38 ou 1,32,
e, por outro lado, forneça ao investidor o privilégio de executar a transação quando ele ou ela não estiver diante da tela do computador. Ordem, uma cancela a outra. OCO. Uma ordem, uma cancela a outra é uma combinação de ordem limite e ordem stop para uma transação futura. A plataforma de negociação segue o mercado para o investidor e executará ordens de limite e stop, mas não ambas, no mesmo momento que o mercado chega a uma ordem stop ou limite. A ordem será executada e a outra ordem será imediatamente cancelada. As duas ordens são válidas até que sejam canceladas nos seguintes cenários. Válida até o cancelamento. A ordem de negociação é válida até ser cancelada pelo investidor, que executa o cancelamento através de uma ordem no programa de negociação da internet ou por telefone com o corretor de títulos. Válida até a data. A ordem do investidor é válida até a data que é definida pelo investidor. Em outras palavras, se até uma certa data uma ordem não for executada, é automaticamente cancelada pelo corretor de títulos ou pelo programa de negociação. Breakaway Gap. Nas situações onde haja uma diferença nos preços ou nas áreas do gráfico no qual não tenha negociação, a maioria dos corretores de títulos não podem tomar para si a responsabilidade para a execução das ordens. Neste caso, no qual um cliente define uma ordem e tenha uma diferença, o corretor de títulos tentará remover o investidor da transação ao melhor preço disponível. Há corretores de títulos que prometem aos clientes a execução de ordens a uma taxa de câmbio prometida sob qualquer condição de mercado. Diferença na taxa de juros entre moedas. Rolagem. Antes de discutir este assunto, é necessário notar que a maioria dos corretores de títulos executam a rolagem em uma maneira automática e que o investidor não precisa interferir. Para entender o significado da rolagem, deve-se saber que a taxa de juros entre os países não é idêntica e que é determinada pelo governo local, de vez em quando como parte da política monetária. A rolagem de juros são os juros pagos ou recebidos para a realização de uma posição durante a noite. Toda moeda tem sua própria taxa de juros, e porque o comércio forex é guiado por pares de moedas, cada transação não contém apenas duas moedas, mas também as suas taxas de juros. Se o interesse da moeda que você comprou é maior do que a taxa de juros da moeda que você vendeu, você receberá os juros de rolagem, rolagem positiva. Se a taxa de juros da moeda que você comprou é menor do que a moeda que você vendeu, você vai pagar os juros de rolagem, rolagem negativa. O juro de rolagem pode adicionar custos significativos ou lucros para seu negócio. Exemplo, quando você comprar o par euro-dólar, você compra o euro e vende os dólares para pagar por isso. O interesse do bloco euro é de 1%. E a taxa de juros nos Estados Unidos é de 1,5%. Visto que, neste caso, você comprou a moeda com a menor taxa de juro, você vai pagar os juros de rolagem, 0,5% numa base anual. Inversamente, se você vender o par de moeda euro-dólar, você vai pagar juros sobre o euro e ganhará os juros sobre o dólar, e você receberá um valor de juros de rolagem de 0,5%. A fórmula matemática é a seguinte: 0,5% da diferença nas taxas de juros entre os países, dividida por 365 dias, multiplicado pelo valor da transação. Atrasos na execução ou falta de execução de transações. Estes atrasos ocorrem nos seguintes casos: quando os dados econômicos são divulgados e há problemas na sua conexão de internet ou quando há sobrecarga de servidores na corretora ou no banco. A informação que chega com um atraso de alguns décimos de segundos pode ser rejeitada. Se você pensava que o sistema interbancário fosse perfeito, pense novamente. Os sistemas interbancários também podem apresentar uma mensagem de recote. Os sistemas de banco também podem experimentar a rejeição de transações ou execução parcial de uma ordem.